É, contextualizando, né? Contextualizando vocês, tipo, contextualizando vocês que vocês vão entender o que acontece. É, pra, vocês não vieram da última vez, né? Tipo, a Lindinha, no caso, não esteve aqui, mas o do Contra e o Arthur, eles ficaram sabendo um pouco, principalmente o Contra sabe tudo, 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 que era sobre o final do meu módulo, né? Eu expliquei pra eles como é que funcionava toda a faculdade e tudo mais. Expliquei pra eles como é que tava sendo o andamento, como é que tava sendo a minha experiência por aqui e tudo mais. Foi mais um bate-papo mesmo. E aí, é, nessa, nesse desenrolar, eu expliquei que no final dos módulos a gente apresenta para as empresas parceiras que a gente está fazendo. E aí, a minha empresa parceira foi essa daqui, foi a IBM, só para contextualizar a Lindinha, principalmente, não estava aqui. E aí, eu fui para lá, a apresentação foi para os curiosos, né, para a galera que ficou aguardando o desfecho, a apresentação foi muito boa. Gostei muito, muito, muito mesmo. Foi uma experiência muito legal. De forma geral, as avaliações foram muito boas. A nossa nota de apresentação foi 9,9, né? Por conta que a letra de um slide estava pequena e aí a professora achou que não estava acessível, né, para as pessoas com problema de vista, mas enfim. É, é. Mas a nossa nota de apresentação foi muito boa. Os representantes, tal, todo mundo elogiou bastante, muito, muito mesmo. Fiquei muito bobo, muito bobinho. Eles encheram bastante a nossa bola, a da nossa equipe e tal. Mas foi uma experiência muito louca, né? Foi tipo assim, uma experiência muito uau, uau. E aí, junto disso, eu voltei pro Ceará na sexta-feira passada, no mesmo dia da apresentação. Então imagina só, eu é, vim, vim para cá, para São Paulo, passei esses 2 meses e meio, essas 10 semanas, tive a apresentação, né? A gente conseguiu entregar o projeto, a gente entregou, teve a apresentação, tudo mais, porque aí tem um recesso, né? Tipo, quando acaba o módulo, a gente fez a entrega, aí eles vão reordenar as equipes, eles vão reordenar os parceiros, ou seja, são outras empresas parceiras agora, então a gente tem que fazer outro projeto, agora a gente tem que fazer site. O nosso objetivo é fazer sites. Então a gente vai ter que criar um site para alguma empresa, para alguma coisa, enfim. Não sei ainda o quê. E aí, para eles tomarem esse tempo de organização, eles dão pra gente um recesso, que é uma semaninha. Né? Como dessa vez vai ter um feriado, eles acabaram emendando junto com o feriado, então de sexta-feira passada até terça-feira a gente não vai ter aula, então agora só vou ter aula quarta-feira. É um bom tempo, uns 10 dias, né, de férias ali, férias assim. E aí sexta-feira eu fui pro Ceará, cara, né, voltei pro Ceará, fui lá reencontrar meu irmão, reencontrar minha namorada, reencontrar a família e tudo mais. É, e aí é uma experiência muito ímpar, porque você vive coisas distantes, né? Para vocês que já estão aqui há um tempo, já sabem, já estão carecas de saber que eu vim num lugar muito considerado um lugar muito pequeno. Eu vim numa cidade muito pequena e que é, viver essas coisas, ter essas experiências visuais, experiências assim muito singulares que eu vivo aqui e voltar, né, dar um passo atrás, geograficamente falando, e voltar para o lugar onde até então só era significado de várias, com uma constante luta, uma constante ansiedade, e vocês vão entender isso porque quem tem o hábito de estudar no mesmo local sempre tem a mesma sensação quando chega naquele local. Então, por exemplo, eu lembro que eu tinha o meu lugar, sabe? O lugar na sala, enfim, ou qual que seja o lugar que vocês estudam. Eu sempre tinha uma sensação muito específica associada àquele lugar. Então, quando eu queria estudar para valer, eu sentava naquele lugar. Quando eu queria fazer uma coisa para valer, eu sentava naquele lugar. Então, nós somos feitos de hábitos, né? A gente associa sensações, né, experiências a sensações. Então, você tem uma experiência, você automaticamente lembra da sensação que você teve, né, quando você passou por aquela experiência. E aí, o que é que eu quero falar com isso? Quando eu voltei agora, eu tive uma sensação muito diferente. Vocês estão ligados que eu falava bastante que passar não resolve os problemas, né? E de fato não resolve. De fato não resolve. Passar não muda a sua vida. No ponto de vista que você tinha 10 problemas e agora você tem zero problemas. Não muda a sua vida no perspectiva de que você não precisa mais resolver, né? Não precisa mais lidar com as coisas que você tinha para lidar. Então, exato, 10 mais um.
Então, assim, quando você para pra pensar que, cara, eu voltei para um lugar, e essa reflexão que eu tinha, que eu consegui chegar, é, cara, eu voltei para esse lugar, e esse lugar não é mais a mesma coisa para mim. Então, você volta, você vê, por exemplo, eu vi meu irmão, cara. Meu irmão tá, ele tá estudando para passar no INSPER e tudo mais, ele vai fazer vestibular. E, cara, eu vi meu irmão e eu olho para ele e penso, caraca, velho, que engraçado, porque ele tá numa rotina muito parecida com o que eu tinha. Eu olho e fico, caraca, velho, que loucura. Eu olho para ele como uma pessoa muito mais é, ansiosa num ponto de vista de energética para como as coisas vão vir. Então, vocês devem se sentir um pouco presos quanto a. Ó, Rafa, e Rafa? Quanto à criação de projetos, cara. A gente não, você para de desenvolver projetos, você para de ser um pouco criativo quanto aos elementos que compõem a sua vida. Isso se estende das mais diversas formas. Então, você não tem criatividade para poder fazer alguma coisa diferente, bicho. Assim, você criar um projeto do ponto de vista, cara, eu sempre quis começar a fazer aulas de dança, por exemplo. Tá? Sempre quis praticar um certo esporte, sempre quis começar a correr, sempre quis começar a fazer tal coisa. Porque normalmente essa introdução de novos hábitos, ela sempre demanda uma quantidade de energia que é muito estressante. E esse estresse, quando ele se choca com toda a sua rotina que você já tem, que já é muito estressante por si só, faz com que esse novo hábito ele não se consolide. E aí, Rafinha? Então, assim, na maioria das vezes, a gente sente como se fosse um certo pinça, assim, ó. Eu ia falar pin, né? Que é um preso, certo? Chegou o assunto. Então, assim, na maioria das vezes, quando a gente se. Talvez seja essa a maior preocupação e a maior angústia do vestibulando, né? Quando você passa muito tempo se dedicando para o vestibular, estudando, é que você tem muito mais no melhor aqui, ó. Aqui. Você fica bom, você cria abstrações aqui, cara. Então você vive muitas coisas aqui na sua cabeça. Então, a maioria das coisas, a maioria das sensações que você tem, que são aquelas sensações que eu falei, associadas às experiências, são experiências fictícias e as sensações não são verossímeis. O que é que isso, no final das contas, se traduz? É que você passa muito tempo pensando demais em coisas que não aconteceram e associa esses pensamentos dessas coisas a sensações que não existem. Então imagina o seguinte, como que eu vou me sentir? Ué, namoro, pô. E como que você vai se sentir quando chegar, filho da puta. Como você vai se sentir quando você for naquele show que você quer muito, que você comprou daqui a, sei lá, 6 meses, 7 meses? Como que você vai sentir quando você fizer aquela viagem, quando você se formar? Ou como você vai sentir quando você passar no vestibular, quando você descobrir? Então, assim, tem muita coisa, no final das contas, você associar a essa experiência a uma sensação que não existe. Então, você vive muitas coisas que não existem. Entendem aonde que eu quero chegar com toda essa descrição? O ponto é que, quando eu falava para vocês sobre passar, conquistar, etc., conseguir realizar coisas, é, não resolve a sua vida, ela não resolve a sua vida porque a única função que ela tem, no ponto de vista realmente mental, por assim dizer, é que você tem um comparativo entre a sensação que você imaginava que teria e a sensação que você de fato tem. Então, muda uma coisa na sua cabeça é que você se aproxima daquele ideal e torna o ideal realidade. Então, quando você projeta um eu muito perfeito, cara. Você projeta um eu muito bom. Ou alguém se imagina passando estando triste, velho. Ninguém imagina, né? Acho que ninguém imagina.
Então você se aproxima, você faz uma projeção muito boa de si mesmo. E quando você passa, você tem um gabarito que condiz justamente com aquilo que você esperava, em certa medida, em certa medida. Então, na maioria das vezes, a sensação que as pessoas têm de quando passam é que a vida se resolveu, mas não é que a vida resolveu, é que vocês têm um sinal de que está indo no caminho certo. Um sinal muito bom, né? Uma certa garantia, por assim dizer. E dependendo do quanto você tenha empregado de esforço, essa sensação ela pode ser mais satisfatória ou mais frustrante do que você imaginava. Então imaginem pro caso da medicina, que é o mais famosinho. Você passa, sei lá, 4 anos se dedicando a isso, você tem o ideal seu que você quer alcançar, você passa e chega um pouco mais perto desse ideal. Só que você passou 4 anos para conseguir passar, e você vai passar mais 6 para conseguir se formar. Então, numa perspectiva temporal, essa jornada de 10 anos que estão para acontecer, ela ainda está mais longe de ser concluída do que perto. E o que acontece? O seu planejamento, a sua criatividade, ela te levou até esse ponto aqui, ó. A tua criatividade, ela te faz chegar até aqui, ó. Então você imaginou a sua vida só até passar. Por quê? Porque 90% da sua rotina, do seu esforço mental, das sensações que você atribui às experiências, são experiências voltadas ao vestibular. Então, você vive uma vida que ela é muito mais aqui do que aqui, de fato. Então, o seu repertório de emoções, ele é baseado naquilo que você é capaz de imaginar. E a nossa capacidade imaginativa, ela vem muito em relação ao que eu observo que acontece e aquilo que eu já vivi passado. Então imagine o seguinte, você passa, você chega lá, você, beleza, passei. Eu consegui chegar no limite do que era a minha imaginação. Agora, qual é o trabalho que eu vou ter? O que é que provavelmente vai ser o maior estresse? Você conseguir chegar nesses 40%, conseguir realizar todo esse projeto, né, que nessa nossa persona demorou 4 anos, e tentar projetar com tanta, com tanto entusiasmo e tanta empolgação os próximos 6 anos. Qual é o trabalho de você conseguir fazer isso? É que você nunca esteve na posição de, ó, na posição central. Você nunca esteve tão perto do ideal que foi projetado. Você nunca esteve tão perto. Então é um pouco frustrante e é muito difícil você conseguir chegar ali e tentar lidar de forma realista com o que você vai viver. Por quê? Porque você só viveu o irreal, que era o que estava aqui. Então você se depara com eh, um certo desnível quanto às expectativas e o que é a realidade, para mais ou para menos. E é extremamente natural que isso aconteça. É extremamente plausível que esse tipo de coisa aconteça. E aí, a única coisa que mais importa nesse processo de você idealizar como você vai estar daqui a um tempo e como que você se sente de fato realizando aquilo, é tornar a sua experiência o mais individual possível. Porque do contrário, você vai querer que a sua sensação e a sua percepção daquela experiência, ela seja parecida com a percepção de outra pessoa. Assim como, por exemplo, uma garota de 15 anos quer que a festa dela de 15 anos seja tão boa quanto a outra garota de 15 anos. É porque ela é invejosa daquela menina, o que é que ela quer ser aquela menina, não é porque ela quer sentir o que aquela menina quer sentir. A outra, né?
Então, no final das contas, nós não queremos imitar experiências, nós queremos alcançar sensações, né? Nós somos muito sensitivos no que tange a constância ou não de algum hábito novo. Então, às vezes, correr é muito bom. Às vezes você gostaria muito de correr. Às vezes você gostaria muito de treinar. Às vezes você gostaria muito de viver uma vida com uma vida social mais ativa. Você gostaria muito de viver coisas, mas de repente, a sensação que isso te dá naquele momento, temporalmente falando, não é a mais desejada. E isso pode ser um pouco traumatizante, no ponto de vista que, no momento que você passa, no momento onde você alcança o seu ideal, você aproxima mais dele, de repente correr se torna uma atividade muito mais confortável, muito mais viável. Então, eh, falar isso é importante, fazer a reflexão para vocês se torna um pouco mais importante, porque às vezes você se frustra muito com coisas que você faz agora, agora, agora. E aí eu falo em relação a dos mais variados tipos de atitude que você toma. Seja estudar matemática do zero, seja estudar física do zero, seja você fazer uma redação, seja você ter que lidar com uma atividade física, ou você tentar introduzir uma rotina nova, ou você tentar começar a estudar um pouco mais. Então você, sempre que você precisa romper essa bolha, essa película, para poder dar um passo além, esse movimento ele vai gerar estresse, inevitavelmente. E é importante que esse estresse, essa energia de ativação, ela seja recompensada com uma sensação, com uma recompensa que seja tão valiosa quanto aquele esforço que você implementou. Então, de repente, treinar é uma merda, correr é uma merda, ter um sono bom é uma merda e ter uma alimentação boa é uma merda. Mas para você ter um corpo legal é extremamente satisfatório. Então, no balanço, é aquele balanço entre expectativa e realidade. É aquela coisa da sua projeção que você tinha, da idealização que você tinha, da sensação que era, eu estou fazendo isso, estou prolongando um pouco mais a minha recompensa. Ou seja, não vou comer esse doce, eu não vou comer esse hambúrguer, eu não vou quebrar esse tipo de coisa, porque eu estou prolongando um pouco mais a minha recompensa para que essa recompensa se alinhe um pouco mais com a minha expectativa, que é de que eu vou correr muito, mas eu quero muito que o meu corpo mude muito. Eu vou fazer muita dieta certinha, mas eu quero muito que o meu corpo seja igualmente satisfatório. Só que é um processo que demanda carga, carga, né? É um processo que ele é superposicional. Ou seja, você precisa sobrepor coisas, né? Sobreposicional. Você precisa sobrepor coisas ali em cima. É uma camada, né? São camadas, camadas e camadas e camadas. E aí você volta pro vestibular e você pensa, cara, eu quero muito ser bom em matemática, eu quero muito ser bom em matemática, quero ser bom, quero passar no vestibular. E só que você tem que lidar com muitos processos que são muito desgastantes. Você nunca chegou numa pessoa, olhou para ela e perguntou, cara, o que é que você acha de estudar? E ela fala assim, estudar é uma merda. Estudar é horrível. Estudar é muito ruim. Só que você abre o TikTok, abre o seu Instagram, as páginas de estudos, e todo mundo tem experiências que parecem muito satisfatórias voltadas aos estudos. Como é que a gente sabe disso? Porque a experiência do cara é satisfatória. Porque ele assinou um curso X, ele comprou um material Y, ele tem um tablet, ele tem um professor tal, ele tem aquilo ali que ninguém mais tem acesso. E aí você, seduzido pela ideia de ser contemplado com uma sensação tão boa quanto a que aquela pessoa está tendo, ou seja, uma forma de tornar o seu processo um pouco menos estressante, para que você não precise carregar tanta energia. Você vai lá e realiza. Você cede a essa pressão. E aí você começa a atribuir o esforço à sensação. Ou seja, você só faz alguma coisa se a sensação vier primeiro. E aí as coisas são invertidas. As coisas elas ficam um pouco é, defasadas quanto à forma de executar. Então agora eu não estudo,
chegam a um certo nível de estudo para poder ver quais são as possibilidades de conseguir otimizar esse estudo. Não é de tornar ele uma coisa sensorialmente, eu olhar para uma coisa e falar, nó, não, é de eu conseguir otimizar aquilo ali, tornar aquele processo um pouco mais tolerável. De repente, agora você precisa de um tablet. Olha só o tanto de energia de ativação que você precisa. Você precisa de um tablet, você precisa que as estrelas se alinhem, você precisa que os seus pais estejam num dia muito bom para ele colocar, dar uns tapinhas nas suas costas. Você precisa que o seu irmão não seja chato, que o seu cachorro não lata 10 vezes. Você precisa que a louça esteja limpa e o seu quarto esteja arrumado, porque senão você não consegue pegar no papel e escrever ali meia horinha. Então, é, na tentativa de tornar o processo menos dolorido, menos desgastante, você precisa de uma energia de ativação muito mais alta, você começa a colocar muito mais pré-requisitos para poder acionar. Então, às vezes você pensa, pô, não vou estudar não, porque, pô, tem muita coisa para fazer aqui em casa. Ah, não vou estudar porque meus pais estão muito mal-humorados. Ah, não vou estudar porque minha mãe brigou comigo porque eu não fui lavar a louça. Então, assim, você entende que, de repente, se você lavar a louça antes, de repente, se você tiver um pouco mais de esforço para poder garantir que a sua variação não seja tão alta, de repente aquilo ali pode ser um pouco mais benéfico. De repente, dormir um pouco mais seja um pouco mais efetivo do que eu tentar tomar 800 miligramas de cafeína antes de dormir. Talvez seja um pouco mais efetivo. Então, assim, no final das contas, nós tentamos buscar sensações que tornem o processo um pouco mais tolerável. O problema é que a gente busca isso com base na outra pessoa, que também está no mesmo processo que eu, que também está na mesma pindaíba, que também está passando pelas mesmas coisas. Então, assim, pensem que todo o conteúdo que você vê na internet, todo o conteúdo que você vê no seu Instagram, no seu TikTok ou em qualquer outro tipo de coisa, ele é feito por pessoas. Ele, pessoas se dispuseram, tiveram intenções para poder gravar aquilo. Então, no final das contas, você está realmente vendo uma situação que é verossímil, ou seja, você está vendo uma pessoa que grava exatamente aquilo que sente, que pensa, ou você está gravando uma pessoa que quer tornar o processo um pouco melhor, que quer tornar o processo um pouco menos desgastante, por meio de validação. Então, de repente, o processo dela não é aquele. De repente, ela grava aquilo para que as pessoas possam olhar e possam falar: Nossa, que inveja! Nossa, como o seu processo é muito legal, muito mais legal do que o meu. Porque talvez ela pense que o processo dela realmente seja um pouco mais legal. No final das contas, ela também está só procurando um pouco mais de validação e um pouco mais de sensações para tornar aquele processo menos desgastante. De repente, estudar não é ruim quando você para pensar que eu vou gravar um vídeo e vai bater 500 mil visualizações. Às vezes não é ruim, entende? Então, pensem o seguinte: se vocês recebessem 10 mil reais só para vocês estudarem, todo mês 10 mil reais para vocês só estudarem, vocês estudariam de uma forma tão penosa? Seria tão desgastante ainda? Não, né? Exato. Então, existe, existem coisas que são estressantes pelo ato de estudar. Existem estresses intrínsecos ao ato de estudar. Eles necessitam de estresse, que é o estresse de aprendizado, que é o estresse da rotina, o estresse da constância. Pronto. Esses são os maiores estresses. Mas existem coisas externas. É o estresse de você, às vezes, não ter dinheiro, você tá preocupado com conta, às vezes tá preocupado com a situação da sua família, às vezes você tá preocupado com o seu futuro, às vezes você tá preocupado com a concorrência, com a quantidade de oportunidades que você vai ter, às vezes tá preocupado com muita coisa. E isso é ruim? Não, não é ruim. Não é ruim. Porque a vida não é um morango, né? A vida não é um vídeo do TikTok. A vida não é uma, uma, sei lá, um Twitter. Um tweet que a pessoa coloca ali. Então, no final das contas,
Você passa por uma experiência muito singular, assim como eu passei pela minha experiência singular, de ter voltado para Fortaleza e olhado para aquilo e pensado, caraca, velho, eu vivi muita coisa aqui, mas por algum motivo eu não consigo procurar associar a minha vida, as sensações que eu tive aqui, à minha vida atual. Não consigo mais. Meu sonho, minha vida é ser meu Twitter. Meu Deus, eu nem imagino o que é que tem no teu Twitter. Então, assim, no final das contas, nem é. No final das contas, a pergunta que vocês têm que se fazer é: o processo que eu estou realizando, o estresse que eu estou empregando nesse processo, a dificuldade que ele está me demandando, no final das contas, vai se pagar? No final das contas, vai valer a pena? Quando eu voltar para cá, quando eu voltar para esse meu lugarzinho de quando eu estudava, quando eu voltar para minha cidadezinha, quando eu olhar para os meus amigos, quando eu chegar na minha família e parar para pensar em todo o esforço que eu tive, eu vou olhar para isso. Porra, valeu a pena? Será que essa sensação vai compensar, vai gerar para você uma recompensa maior do que o todo o estresse que você teve que passar? Essa talvez seja a pergunta. Então, assim, na maioria das vezes, na maioria das vezes, não falar a maioria, mas nós temos aí vários casos que não vale a pena. Nós temos vários casos que simplesmente é, a distância entre o que eu esperava e o que é real, foi tão grande que não simplesmente demandar todo o esforço que eu tinha para poder manter isso não vale a pena mais. E aí as pessoas vão tentar mudar de carreira, vão tentar mudar de escolha, vão tentar fazer outras coisas. Me desculpem. Pior que só penso na faculdade por sucesso financeiro. Sei que gostaria dela, sei que gera estresse, mas melhor que ficar na merda. Eu vou te colocar pra pensar, Mila, certo? Mila, quantos anos você tem, Mila? 19, perfeito. Você tem alguma grande dívida, Mila? Não precisa dizer qual, só sim ou não. Você tem alguma grande dívida? Olha só que legal. Você tem alguma grande dívida na sua vida? Tipo assim, financeira que eu falo. Alguma grande, gigante, assim. Grande dívida não, não, normal. Você tem dívidas, todo mundo tem. Compromissos, né? É, uns continhos, é isso. Todo mundo tem. Que não são dívidas, né? São compromissos. Eu gosto de falar desse jeito. É, se você abrir o seu Nubank ou o seu banco, você consegue fazer um empréstimo de 15 mil reais? Não, não. Não. Se você quisesse. Essa é a pergunta. Se você quisesse. Assim, nunca apareceu pra ti lá, sei lá, na Nubank. No Nubank apareceu pra mim, tipo, 5 mil reais, 10 mil reais, sei lá, uma coisa assim, entendeu? 20 mil, sei lá, uma coisa assim. Às vezes aparece. Ó, no impulso, certo? No impulso. Já que se é uma questão de estar ou não estar na merda, no impulso da juventude. Se você pegasse esse empréstimo, pegasse esse dinheiro pra você viajar, fosse, sei lá, se mudasse, fosse fazer alguma coisa, pega o dinheiro, faz o teu visto, faz o passaporte, escolhe um país e vai. Foi pra lá. No impulso da juventude. O que te prenderia, ah, não, mas minha família, porra, minha mãe, tá, não sei o que, beleza, mas eu já tenho 19 anos e eu posso fazer isso.
Eu sei que seria um choque pra minha família, mas se eu rompesse isso, eu conseguiria fazer. Ninguém me prender dessa forma. Ah, pô, mas às vezes eu tenho meu namorado, tal, não sei o que. Não, mas beleza. Numa questão pessoal, o relacionamento ele pode acabar e eu posso ir pra lá, eu vou ver minha vida. O que te impede, já que se trata de uma situação entre estar ou não estar na merda, o que te impede de você fazer isso, ir pra fora, sei lá, pra Europa, algum país da Europa, ou algum país em dólar, ganhar, tentar a sorte lá, certo? Trabalhar, conseguir dinheiro, pagar essa dívida que você vai ter aqui, eventualmente, quando você quiser, né? Pagar a sua dívida, eventualmente. Conseguir estabilidade financeira, ter várias oportunidades, isso aqui, muito mais que no Brasil, enfim, todo mundo sabe. O que é que te impede de fazer isso, romper essa barreira, essa enorme barreira, fazer isso e atingir muito mais prosperidade do que você imagina ter aqui no Brasil, por exemplo? Ou que a faculdade poderia te proporcionar? É muito imprevisível, certo? Mas agora também é muito imprevisível, né? Ou você tem algum tipo de previsibilidade muito boa sobre como é que vai ser o seu futuro? É mais concreto. É, mas hoje em dia a faculdade é muito defasada, né? A USP tá de greve, por exemplo. Vai que você entra numa faculdade pública e toma uma greve. 3 meses, 4. Então, assim, a faculdade pública garante, pô, não tem água na USP. Não tem comida na USP. Não tem energia na USP. Na UFC, ano passado, não tinha emprego, não tinha dinheiro pra poder pagar a comida. O RU. Não tinha dinheiro pra pagar os funcionários, não tinha água no banheiro. Que emprego é esse que a UFC vai me dar? Se a UFC mesmo não consegue se manter? Eu que é federal. O que é que a federal vai conseguir me garantir se a federal não tá garantida, pô? Vamos lá, vamos lá. Eu estou argumentando contigo pra tentar validar o meu argumento de por que você não faz isso. Rafa, todas as federais estão assim, cara. Todas as federais estão assim. Então, assim, a intenção, Mila, não é, como é que fala? Não é desmerecer nenhum dos seus pontos, tá? Isso aqui isso aqui é um teatro. Realmente um teatro. É, no final das contas, se você, se você for pensar no radical entre a sua vida ser realmente um sim ou não, entre estar aqui ou estar lá, num ato de impulso, num ato de coragem, você poderia fazer isso. Nada impediria você de fazer isso. Ou se você chegasse lá para pegar um empréstimo no banco, faço 19 anos, não me limpo, quero fazer uma grande coisa, tal, não sei o que, não sei o que. Vai lá, o banco vai adorar emprestar o dinheiro. Pode ter certeza, o banco vai adorar emprestar o dinheiro. A taxa de juros está altíssima. O banco adora emprestar o dinheiro. Entendeu? Adora emprestar dinheiro. Tenho certeza que 20 mil pro banco não é nada, 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 não é nada pro banco. Nada, absolutamente nada. Então, no final das contas, exige você sempre tem uma escolha radical a ser feita. É porque não é viável. No outro dia eu falei aqui sobre os intercâmbios, né? Eu tentei falar um pouco mais sobre os intercâmbios. Eu tentei falar um pouco mais sobre as outras oportunidades. Porque assim, às vezes, o estresse ele tá relacionado a um caminho único, cara. Às vezes o teu estresse é não ter uma segunda opção, não ter um plano B, velho. Ou o teu plano B ser um plano B muito merda. Com todo respeito. Ah, sei lá, eu gostaria de um emprego e se eu não passar, eu vou trabalhar. Aí você vai entrar pra focar em concurso. É uma boa, cara. É uma boa. Cara, todo planejamento ele é válido. É aí que tá. Eu não quero invalidar planejamento de ninguém, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô querendo invalidar planejamento de ninguém. Ninguém mesmo. Porque o que eu quero fazer é que vocês pensem um pouco sobre quanto de esforço eu estou empregando agora
qual o resultado que eu estou esperando e nesse meio termo, como que eu vou fazer para poder tornar o processo o mais tolerável possível para que quando eu passe eu não queira me matar. Opa, a Aline chegou na hora perfeita, né? Chegou no, no ponto alto do discurso. Mas quanto que eu vou ter que empregar de energia para tornar esses dois pontos, início e final, satisfatórios o suficiente para que eu consiga de fato manter uma expectativa saudável? Para que eu consiga de fato me sentir satisfeito com aquilo. No exemplo que eu dei, se eu peguei 20 mil reais de empréstimo para poder ir para fora do país e viver uma vida lá, o mínimo que eu espero é que eu consiga ter esses 20 mil reais de volta. Concordo, né? É o mínimo que eu espero. Porque, igual eu falei, existe um fator temporal. A partir do momento onde eu pego 20 mil reais, eu vivo a minha vida e eu ainda tenho 20 mil reais, esse dinheiro ele vale mais do que 20 mil. Porque ele é 20 mil mais o fator tempo. Então, se você compra um carro por 80 mil, você usa esse carro por 2 anos e vende ele a 80 mil, você ganhou dinheiro nessa troca porque o carro te foi útil por 2 anos. Então, você ganhou 2 anos e ainda teve a mesma parcela de dinheiro. As coisas demandam sempre algo mais tempo. Sempre. Algo mais tempo. Sempre. Esforço mais tempo, essencialmente. Esforço mais tempo. Dá tanto trabalho tudo isso que eu. E aí, Raquel? Tudo isso que eu joguei pro tudo pro alto. Hoje trabalho das 8 às 17, estudo de noite. Se eu parasse, eu teria que me mudar e estudar integral. Com a faculdade mais perto, a 2 horas de transporte público. Tá vendo? Tá vendo o tanto de estresse que a Camila está passando? Isso é altamente estressante, gente. Não, já é muito estressante. Não é seria, já é muito estressante. Certo? Eu entendo, eu sei exatamente o que é que você estudar e trabalhar. Sei exatamente. Ano passado eu tive que parar de estudar. Eu tranquei o UFC pra voltar, pra vir, né? Pra começar a estudar pro vestibular. E eu estudava pro vestibular estudando de 8 às 10. 8 da manhã às 10 da noite. Então, assim, era. Sei lá, eu estudava no ônibus, velho. Estudava no ônibus. Ano passado eu tinha, sei lá, tipo, 23 livros ainda. Porque eu lia no ônibus, cara. Tipo, o transporte demorava 2 horas, eu passava 2 horas lendo, velho. Então, assim, sei lá, eu tinha pausa, sei lá, pausa do almoço. A pausa do almoço eu estudava, cara. Então, assim, foi extremamente estressante. Extremamente estressante. Extremamente estressante. Eu não consigo. Quando eu paro pra pensar, caraca, eu passei por aquela merda toda. Pô, eu olho pra mim e falo, rapaz, que coragem, né? Que disposição. É muito estressante. Então, assim, eu sei que hoje eu tô vivendo uma experiência que me é muito satisfatória porque a experiência me faz esquecer aquele processo todo. Então, quando eu tiver a experiência de voltar pra lá, eu não pensei, caraca, velho, como eu me fudi muito aqui. Eu penso, poxa vida, velho, que lugar agradável. Eu nunca parei pra ver quão agradável é esse lugar. Então, sei lá, fui pra praia, sei lá, sozinho. Fui jogar vôlei, sei lá, fui fazer uma caminhada, eu olhava pros lugares e pensei, caraca, velho, que lugar bonito. Então a gente começa a ter um pouco mais de contemplação com aquilo que sempre esteve ao meu redor. Então, às vezes, nunca parei pra pensar, porra, vida, que garrafa legal. E agora eu penso. E agora eu penso. Porque agora eu consigo aproveitar melhor o meu tempo. O fator tempo, ele começa a entrar no- na minha conta de uma forma muito mais interessante. Uma forma muito mais elementar. Do ponto de vista onde agora o meu investimento de tempo, ele se torna mais importante do que aquele meu investimento que eu tinha, sei lá, de dinheiro ou outra coisa. Em certo nível, né? Eu ainda me preocupo com dinheiro, tá? Me preocupo bastante ainda com isso. Não cheguei nesse ponto de só me preocupar com o tempo, não. Mas o ideal é que a gente, conforme você se torne um pouco mais tranquila, a sua vida se torne um pouco mais próspera, menos estressante, é que você consiga se preocupar só com o seu tempo, cara. Só com o seu tempo. Então, às vezes, você tem lá uma hiper oportunidade, você fala, não, não quero, porque isso me demanda muito tempo que eu não tenho. Isso me demanda um esforço que eu não quero empregar agora. Que, na minha concepção, não vale a pena. Então, reparem como isso é sutil, mas extremamente pertinente na discussão que a gente está tendo.
Vocês precisam dizer não a muitas coisas. Muitas, muitas coisas. Muitas, muitas coisas. Direta ou indiretamente. Se trata, portanto, né, de uma relação muito mais de permissão, de permitir, do que uma relação simplesmente de vontade. Você, você tem que permitir estar nessa situação, estar nesse contexto, onde você realmente tem que se estressar muito, onde você realmente tem que passar por muita merda, você tem que realmente trabalhar, você tem que estudar, você tem que lidar com família, com ansiedade, com muitas coisas. Você tem que se permitir estar nessa situação para você permitir que a outra situação consiga vir e ocupar o lugar dessa. É um preço, de fato. É estressante, de fato. É muito estressante. É extremamente estressante, de fato. Mas, mas, na maioria, em uma boa parte, não vou falar na maioria, mas em uma boa parte compensa. É realmente recompensante, recompensador, recompensatório. Não sei mais falar. Realmente vale muito a pena. Então, assim, às vezes, se você encontra um parâmetro não, mas você está em um nível, em um nível, e esse nível ele não consegue, você não consegue passar dele, você está batendo de cara com o muro, às vezes é mais interessante mudar a rota do que você tentar quebrar o muro. Às vezes. A não ser que depois do muro tem uma coisa, pô, arrasando a sua vida, né? O motivo da sua existência. Aí talvez valha a pena. Mas no mais, entre trabalhar aqui, viver uma vida exausta durante 15 anos, 20 anos, trabalhando, estudando, tendo uma vida de lutar, 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 e nunca alcançar um nível de satisfação que realmente tenha posto a validade, a prova de tudo aquilo que você fez, vale mais a pena você pegar um empréstimo de 20 mil, ir para outro país e arriscar a sorte lá. Às vezes compensa. Entende? Porque você coloca em jogo o seu fator tempo. Talvez hoje em dia não valha a pena, você tem 19 anos. Mas quando você tiver 30, e se você, quando, eu nem tô falando da Mila, mas de forma geral, quando nós tivermos 30 anos, mais perto de vocês, né? Mas quando tiver 35 anos, e eu tiver colecionado muitas frustrações, no final das contas, eu vou me arrepender por não ter pegado esses 20 mil e ido, sei lá, pro fim do mundo, e tem mais oportunidades que o Brasil, será que eu vou ter me arrependido de fazer, de não ter feito isso? Por exemplo, no fator tempo. Então hoje, a gente pensa que o tempo vai passar de qualquer forma, eu posso investir isso aqui de qualquer forma, que não vai. Quando a velhice chegar, quando as coisas forem chegando mais velhas, talvez a nossa perspectiva de tempo não seja a mesma. Talvez a gente pense de uma forma diferente. E com certeza vai pensar de uma forma diferente que quando a gente pensa com 20. Então, o fator tempo ele não é preocupante porque você ainda tem energia, você ainda tem saúde, você ainda consegue lidar com as coisas de uma forma saudável, assim, saudável no ponto de vista físico. Mas por quanto tempo você consegue manter isso? Você consegue manter isso incansavelmente por 10 anos, por 5 anos, por 6 anos? O processo que você está elaborando agora, ele é sustentável para você conseguir passar a vida inteira, ou ele tem algum tipo de planejamento para se tornar mais satisfatório, um pouco mais tolerável à medida que o tempo vai passando? Porque se não for, você vai continuar mantendo um certo nível de estresse que ele não vai diminuir nem aumentar. E a recompensa, consequentemente, não vai nem aumentar e nem diminuir. Ela vai continuar naquela coisa, nesse desnível fixo para sempre. E aí a insatisfação vai chegar para sempre. Certo, gente? Tudo bem? Não sei que horas são, não sei se eu falei muito. Ah, uma horinha. Uma horinha. Certinho? Tudo bem? Um baque na cara, mas tudo certo. Foi mal. Não, 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 como eu falei, né? Eu citei você de exemplo, mas é, não é nada relacionado a você, tá? Nada relacionado a você. De tempo foi tranquilo.